Louvado seja o Pai, louvado seja o Filho, louvado seja o Espírito Santo de Deus. É bom começar uma pregação, uma reunião com boas notícias. Senhor Jesus disse, olha, que nós devemos levar boas notícias. Hoje já teve testemunho de cura, porque todas as sextas-feiras aqui nós estamos fazendo uma reunião voltada somente à cura. Porque Jesus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será o mesmo para todos sempre. Então eu estou desafiando qualquer pessoa em nome de Jesus, porque Ele continua curando, Ele continua libertando. Agora as pessoas precisam vir a Ele. Ele disse, vinde a mim os que estáis cansados, oprimidos, porque eu vos aliviarei. Então, sexta-feira, toda sexta-feira aqui na nossa igreja, você pode ter a doença que for, o médico pode ter diagnosticado, cânceres, tumores, não importa qual seja o problema que você está enfrentando na sua saúde. Jesus continua curando. Toda sexta-feira, aqui na nossa igreja, o endereço sai aí embaixo, Rua Campos Sales, 2132, aqui em Mirassol. Toda sexta-feira, a partir das 19h30. Não perca, não deixe de vir na nossa igreja, porque nós estamos consagrando as nossas vidas para a cura. E muitos milagres estão acontecendo ao vivo aqui, porque também é pela internet que nós transmitimos, via internet, pessoas de outros estados estão sendo curadas também, outros países também estão recebendo cura. Então, eu tenho certeza que se você abrir o seu coração e você vier nessas reuniões de sexta-feira, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Amém? Vamos para a mensagem de hoje. A mensagem de hoje está falando sobre experiência com Deus. O título da mensagem de hoje é Experiência com Deus, ou Experiências com Deus. Baseado hoje em Isaías capítulo 6, versículo 1 a 8, eu vou ler esse texto, e desse texto nós vamos extrair coisas importantes para que nós possamos ter experiências com Deus. Amém? Vamos lá. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto, exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriram os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Amém? Essa foi uma experiência que Isaías teve. E aí se iniciou o ministério de Isaías, o ministério profético. Ele foi o profeta que profetizou a vinda de Jesus. Ele é considerado o profeta messiânico. E tudo que se fala de Jesus, 700 anos antes de acontecer, ele profetizou tudo. Mas nós vamos, através dessa experiência que ele teve com Deus, com anjos, nós vamos entender a nós também, como que nós estamos agindo, como que nós estamos vivendo. Será que nós já tivemos experiência com Deus? Será que você já teve? E o que acontece? Por que nós temos experiência com Deus? Como que a gente faz para ter uma experiência com Deus? E o que acontece quando você não tem experiência com Deus? É muito importante nós sabermos que estamos tendo
uma experiência com Deus. Por que eu creio que Deus me trouxe essa mensagem? Porque nós temos visto uma igreja fria hoje. Uma igreja cheia de emoção, chora e não sei o que lá, mas experiência com Deus é muito pouco, ou até mesmo nenhuma. Por que nós sabemos disso? Por causa daquilo que as pessoas vivem. Uma pessoa que tem experiência com Deus é uma pessoa diferente. Ela tem atitudes diferentes. E nós vamos ver. Por isso que Jesus falou, olha, não precisa se preocupar de querer saber quem é do mal, quem é do... Não, conhecereis a árvore pelo... Então, toda pessoa que tem experiência com Deus, ela é diferente, ela muda, ela é transformada. Às vezes, a pessoa teve uma experiência com a igreja, com uma religião, mas nunca, ela pode até estar 50 anos na igreja, ela pode até ter recebido cura, né? E ela nunca teve uma experiência com Deus. Nunca teve. Não, mas a cura é uma experiência com Deus? Não. A pessoa ela é curada de qualquer forma aí. Tem muita gente que, o falso profeta, a palavra de Deus diz que faz sinais e maravilhas para enganar as pessoas. Ou seja, até cura as pessoas para enganar as pessoas. Isso não é sinal que você está tendo uma experiência com Deus. Porque a pessoa que tem experiência com Deus, ela tem alguns sintomas e que nós vamos entender hoje. Amém? Quando alguém conhece Deus, ou tem uma experiência com Ele, deseja que os outros conheçam também. Então, quando eu tenho uma experiência com Deus, o que eu mais sinto vontade é de fazer com que outras pessoas também tenham essa experiência que eu tive. Eu busco pessoas, eu fico feliz. Eu estava vendo um vídeo de uma senhora, acho que alguns já assistiram, achei muito bonito ontem. Eu já tinha visto, mas ontem eu vi de novo no Facebook, uma senhora que teve uma experiência com Jesus. Ela chorava, ele me tocou, ele me abraçou. Eu não sei se vocês assistiram já isso no Facebook. Eu deveria ter abaixado esse vídeo, muito bonito. Ela falando, contando a experiência. A emoção que ela sentia era grande, grande, muito grande. E o que ela queria? Passar para os outros. Mostrar para os outros como é bom, porque a experiência com Deus é muito boa. Experiência com Deus, ela não te deixa você de lado. Experiência com Deus não te deixa dúvida. Experiência com Deus te deixa uma pessoa melhor, uma pessoa com vontade de levar o Evangelho, com vontade de levar para as pessoas, para que elas sintam também. Ter uma experiência com Deus te motiva cada vez mais você viver o Evangelho. E hoje nós olhamos para as pessoas, nós não vemos as pessoas com essa vontade, com essa gana de levar as pessoas a conhecer Jesus para que elas tenham experiência com Deus. As pessoas estão motivadas somente para receber bênção. Elas querem ser curadas, elas querem ser libertas, elas querem o carro, querem o casamento. Elas estão buscando Deus não para ter uma experiência, mas sim para resolver o seu problema, para resolver aquilo que ela tem. Claro que Deus também, Ele quer te abençoar, quer te curar, amém. Mas o mais importante, irmãos, é você ter uma experiência com Deus. Porque essa experiência vai ficar marcada na sua vida. E essa experiência não vai te deixar nunca abandonar o Evangelho. Por que as pessoas abandonam o Evangelho? Porque elas não têm experiência com Deus. Porque a experiência com Deus é marcante. Pode vir o problema que for, mas você vai lembrar da experiência que você teve com Deus. A não ser que a pessoa seja muito ingrata a Deus, né? Porque lá em Hebreus capítulo 6 diz que isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Uma pessoa que pratica isso, ela está blasfemando contra o Espírito Santo. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, teve uma experiência com Deus, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus, cumpriu a palavra, e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que seja reconduzido ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus.
sujeitando a desonra pública. Então, uma pessoa que teve uma experiência com Deus, Deus mostrou tudo que tinha que mostrar para aquela pessoa, mesmo assim ela caiu, mesmo assim ela largou, porque é impossível ela voltar. Por quê? Porque ela está desonrando a Deus. O que Deus mostrou para ela. Ah, mas Deus perdoa. Mas Deus perdoa se ela não conseguiu se manter com Deus. Mesmo tendo toda essa experiência, tudo que Deus poderia mostrar para um ser humano, né, de verdade, da palavra, Deus havia mostrado, está aqui. Mas mesmo assim, ela não quis, ela negou. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Porque se ela não se convenceu com tudo aquilo que Deus tinha para ela, como que ela vai se convencer para voltar? Porque problema, dificuldade, todo mundo tem, né? Agora, se essa experiência com Deus que ela teve, experimentou tudo, mesmo assim ela negou, por quê? Porque ela está o quê? Publicamente, olha lá, crucificando Jesus de novo e desonrando Jesus publicamente. Ela está mostrando para as pessoas que não vale a pena seguir Jesus. Por quê? Porque ela desistiu. Se fosse tão bom como as pessoas falam, ela jamais teria desistido dos caminhos do Senhor. Por mais que ela experimentou tudo, Deus mostrou tudo para ela e ela continua desprezando. Então, não tem mais o que fazer com essa pessoa. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Amém? É difícil uma pessoa ter toda essa experiência e mesmo assim negar a Deus, né? Mas tem gente que faz isso. Então, isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Para que tenhamos experiências com Deus, dependerá do relacionamento que mantemos com Ele. Então, se você quer ter experiência com Deus, você vai depender do relacionamento que você tem com Ele. Eu sempre faço uma analogia com o casamento. Para você ter um bom casamento, vai depender da maneira que você convive com o teu cônjuge, né? A experiência que você tem. Toda pessoa que não tem uma experiência boa com o cônjuge, o que vai acontecer? Ela não vai ser feliz. Então, toda experiência ruim que a gente tem com Deus, não com Deus, né? Porque às vezes a gente quer alguma coisa de Deus e não entende, né? Nós queremos colocar Deus como nosso empregado. Então, se eu não tiver uma experiência, um convívio, um relacionamento com Deus bom, eu não vou ter experiências com Ele. Nós vamos entender por quê. Porque se relacionar bem é que vai trazer experiências boas para nós. O casamento, quando eu tenho um relacionamento bom, eu vou ter experiências boas com a minha esposa, com o marido, quem tiver, né, com o cônjuge. Agora, com Deus não é diferente, irmãos. As pessoas, elas se relacionam com Deus, como eu estava dizendo agora há pouco, somente para obter, talvez, dinheiro, para obter uma vida melhor, para ser curado, mas não é para realmente obedecer o que Ele quer. O Senhor não te chamou, nem a mim, nem a você, para ficar rico. O Senhor não nos chamou para ser curado. O Senhor nos chamou para fazer a vontade dEle aqui na terra, como no céu. Se eu fizer a vontade dEle, todas as coisas me serão acrescentadas. Não preciso me preocupar. Nós vamos ver isso mais no final. Então, vai depender do tanto tempo que eu passo com Ele, o tanto tempo que eu medito na palavra dEle. Vai depender do relacionamento que eu tenho, como que eu falo com Deus. Tem gente que fala com Deus como se Deus estivesse lá. Não, Deus está dentro de você, irmãos. O Espírito Santo está dentro de você. Você aceitou a Jesus, você selou com o batismo, o Espírito Santo já está dentro de você. Deus já está dentro de você. E se Deus é por você, nada será contra você. E o que nós não podemos é analisar a obra de Deus com as coisas desse mundo. Nós temos que analisar tudo através da palavra. Eu tenho falado muito isso de sexta-feira aqui e de quarta-feira. Quarta-feira estou mostrando muito como uma pessoa deve aprender sem crer, irmãos. A pessoa não consegue nada com Deus. Quarta-feira estou falando muito sobre crer. Sexta-feira estou falando da manifestação do poder de Deus. E hoje é domingo. E hoje nós falamos da santidade. Então são 3 reuniões diferentes.
que não é só santidade também, temos também que crer. E também não é só crer, temos que também fazer com que esse poder manifeste. Está dentro de nós, o Espírito Santo já está dentro de você. Mas está aí guardadinho e você está sofrendo por quê? Porque você não coloca o poder de Deus em ação. Maior é o que está em mim do que aquele que está onde? E por que está o mundo talvez ganhando? Por que a doença está ganhando? Por que os problemas estão vencendo? Por que as frustrações estão sendo grandes? Por que as experiências estão sendo de derrota e não de vitória? Não quer dizer que o inimigo não vai tentar impedir, mas em todas elas nós somos mais do que? Eu não creio na derrota. Eu passo por luta, sim, todos nós. No mundo tereis aflições, mas lembre, eu venci todas. Eu não me deixo ser derrotado. Eu não aceito porque eu sei que eu não sou derrotado. Porque Jesus me fez mais que vencedor. Agora eu tenho que ter uma experiência com Deus para eu ter essa convicção. Isso chamar fé. Fé é a certeza das coisas que se espera. Eu creio que sempre vai acabar bem. Se não acabou bem, porque não chegou o fim ainda. Tem que acabar bem. Tudo é possível aquele que crê. Se minhas palavras estiverem em vós e vós estiveres em mim, pedireis o que quiserdes e será feito. Por quê? Porque Jesus conquistou todas as coisas lá na cruz do Calvário. Inclusive foi a mensagem de sexta-feira sobre a cruz do Calvário. A cura através da cruz. As pessoas precisam aprender a viver depois da cruz. Tem gente que está vivendo antes da cruz. Tem gente que está vivendo como Jó, o derrotado Jó. E se acha como Jó e se apoia na vida de Jó. Jó era um derrotado, perdeu tudo. Enquanto ele não conheceu Jesus, enquanto ele não conhecer Deus, ele estava lá sofrendo. As pessoas que não têm conhecimento de Deus estão sofrendo. Por quê? Porque Deus não veio trazer derrota. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Mas o que eu tenho que fazer? Quanto que eu tenho que pagar? Nada. Jesus já conquistou tudo, não precisa dar dinheiro na igreja, não precisa fazer nada. É só você crer. Nós ofertamos, dizimamos a igreja para manter a obra. Mas não é isso que nos traz as bênçãos. Isso é um acordo, uma aliança que eu tenho com Deus, porque a Bíblia diz, trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então é um acordo, eu aceitei Jesus, eu tenho um acordo com a palavra de Deus. Agora, não é isso que me abençoa. Não é minha oração que me abençoa. Não é ir na igreja que me abençoa. Não. O que me abençoa é eu crer naquilo que eu sou, eu crer naquele que me fez, aquele que me salvou, crer no poder que Ele me deu. Ele deu um poder através do nome de Jesus. Falou, em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos. A palavra do Senhor disse, se minhas palavras estiverem em vós e vós estiveres em mim, pedireis o que quiserem. Ele falou que nós podemos fazer as mesmas obras que Ele fez e obras maiores do que essa. Jesus ressuscitou Lázaro 4 dias morto. Ele falou, vocês também podem fazer isso. Veja o poder que Deus nos deu. Deus nos deu poder para tudo, irmãos. Milagre é algo que acontece na vida das pessoas que ninguém espera. Vai lá levar a avó no médico, vai dar mais remédio. Mas uma oração, uma unção feita com fé, o que dois ligarem na terra será ligado aonde? Acabou. O diabo não pode, irmãos, ir contra aquilo que Deus falou. A palavra de Deus é a verdade. Por isso que eu tenho que ter experiências com Deus. As experiências fazem com que minha fé ela seja fortalecida. E muitos hoje estão vivendo uma religião aí. Uma religião que não tem trazido muito sucesso. Estão vivendo uma igreja clube, né? Vamos lá, fazemos as nossas festas, encontros de casais, encontro não sei do quê, jantar não sei de quê, faz um monte de... E o povo continua no pecado, o casamento continua na derrota, mexe com a emoção da pessoa, mas não mexe com o espírito da pessoa. O problema está no espírito. O espírito é que destrói a alma, o pensamento, e a alma destrói o corpo. Tudo está no mundo espiritual. Você vê Satanás fazendo a obra, como que eles fazem a obra aí, irmãos? Eles invocam demônios, incorporam demônios, por quê? Porque o problema
para eles causarem o problema, eles têm que ir no mundo espiritual. Eles fazem oferenda, fazem sacrifício, derramam sangue. Para quê? Para que a pessoa consiga, para que os demônios no mundo espiritual possam amarrar a vida das pessoas. E a Bíblia diz, em Efésios 6,12, a luta não é contra a carne e não é contra o sangue, não é contra pessoas, mas sim contra os principados e potestades da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6,12. É espiritual as coisas. Mas se eu quero ter experiência com o meu Deus é espírito. Meu Deus não é físico, meu Deus não está na religião, meu Deus está no reino dele. Por isso que ele diz, buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Então vamos lá. Então, para que tenhamos experiências com Deus, dependerá do relacionamento que mantemos com ele. Então, quando eu tenho uma experiência, nós passamos a ter o quê? Primeiro, ter consciência de estado de pecado. Isaías 6,5. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então Isaías teve uma experiência com Deus. Todos nós fomos chamados, né? Agora há pouco serão os escolhidos. Por quê? Por causa da experiência. Então, quando ele viu aquela visão de anjo, viu tudo aquilo, ele reconheceu que ele era um pecador, que ele estava pecando. Ele falava coisas que não devia e andava com pessoas que pecavam também. Então, a primeira coisa que uma pessoa que tem uma experiência com Deus, ela começa a reconhecer todo o seu pecado. Ela conhece a sua vida, ela vai conhecendo a palavra, ela vem na igreja, ela vai ouvindo a palavra. Opa, isso está errado, eu estou fazendo. Ela começa a querer mudar. Ela reconhece que ela é uma pecadora. Isaías, o versículo 7. É 6, vai no 6, desculpa. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então, relacionar com Deus, a primeira coisa que você tem que tirar da tua vida é pecado, irmãos. Por isso que igreja que não combate pecado, não confronta pecado, é igreja nula. Porque a primeira coisa que Deus fez para Isaías, ter uma experiência com ele, é fazer com que, se ele não reconhecesse que ele era um pecador, Deus ia para o outro. A mensagem de João Batista, arrependei-vos porque vos é chegado o reino de Deus. Por quê? Arrepender do quê? Do pecado. Jesus começa o seu ministério, arrependei-vos porque vos é chegado o reino de Deus. Se não tem confronto de pecado, sem santidade, não veremos a glória de Deus. A primeira coisa que uma experiência com Deus faz com uma pessoa é fazer ela reconhecer que ela é uma pecadora e que ela precisa mudar, que ela precisa talvez de ajuda, precisa de libertação. Outra coisa, precisamos de libertação. Nós temos um trabalho aqui onde nós fazemos um trabalho de libertação de alma, restauração de alma. Por quê? Porque a desobediência, o pecado, eu me arrependi, mas causou muitos prejuízos na alma. E a pessoa, ela pensa errado, ela faz as coisas de maneira errada ainda, por quê? Ela não consegue ter fé porque a alma dela está aprisionada. Ela foi perdoada, porém, ela precisa mudar os seus pensamentos. E muitas pessoas precisam de uma restauração de alma. E isso precisa de alguém para cuidar, precisa de alguém para te dar a direção. E nós fazemos esse trabalho aqui na nossa igreja. São poucos que restauram almas. São poucas igrejas, não estão preocupados. Estão preocupados de agradar a alma. Dar a eles o que eles querem. Dar festa, dar bolo, e não sei o que lá, pula daqui, dá risada daqui, brinca. Irmão, e depois, a hora que chega em casa? E a segunda-feira, a hora de encarar os problemas? Estão tudo lá. A pessoa não tem visão, não tem a fé, não tem a direção que deveria ter. Por isso que é importante restaurar a alma das pessoas que foram, prejudicadas. Abuso na infância, violência na infância, todos esses problemas de infância, abandono dos pais, rejeição,
muitas coisas relacionadas a isso também. Isso, muitas pessoas, abuso sexual. Hoje nós temos 60 a 70% das pessoas que frequentam uma igreja foram abusados sexualmente na infância, tanto homem como mulher. Isso traz um travamento espiritual. Essa iniquidade vai destruir a vida da pessoa para o resto da vida. Se a alma dela não for restaurada, ela vai ter problema, mesmo sendo crente. Tem pastores que passaram por isso e não conseguem. Às vezes as pessoas é muito bom, né, de falar mal dos outros, né? Porque aquele pastor fez isso, aquele pastor fez aquilo. Vai ver o que aquele homem passou na vida dele. Vai ver como que foi a infância, como foi a criação, como que foi o pai, como que foi a mãe. Vai ver a história das pessoas. Por isso que Jesus falou, não julgue ninguém, não acuse ninguém. Por quê? Porque você não sabe a história daquela pessoa. Todos nós temos uma história, irmãos. E essa história precisa ser restaurada. A vida dessa pessoa, para ela conseguir. Agora a pessoa precisa ter uma experiência com Deus. Para que ela possa crer, para que ela possa mudar. E esse trabalho de restauração de alma, olha, irmãos, tem tido um resultado muito grande mesmo. Agora, tem que buscar. E nós estamos aqui à disposição. Voltando então. Quando o pecado foi tirado de Isaías, ouviu o próprio Deus falar com ele. Então, o próprio Deus falou com ele depois que o pecado foi tirado. Agora, por que temos que tirar o pecado? João capítulo 9, 31. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Pronto. Por isso que a primeira coisa que nós temos que tirar para ter um relacionamento com Deus é o pecado, irmãos. Ah, mas eu estou no pecado, Deus está me ouvindo. É mentira. Deus não está te ouvindo. É a palavra dele, foi o próprio Jesus que disse. Deus não ouve a pecadores. Isaías 59, versículo 1 e 2, diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, acabei de falar, né, na alma, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Separa você de Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Está aí. Está a comprovação que Deus não ouve a pessoa que ela está no pecado. Nós somos pecadores, nós pecamos. Mas aquela pessoa que está no pecado, Deus não ouve. Precisa de uma pessoa que não está no pecado interceder por você. Por isso que nós falamos muito de intercessão também. Porque a pessoa que está no pecado precisa ter alguém intercedendo por aquela pessoa. A palavra do Senhor diz que Deus procura pessoas para ficar na brecha da outra. E isso é muito importante. Mas o que acontece? As pessoas ficam falando mal, porque aquele fulano não presta, aquele fulano não sei o que lá. Não! Ore por essa pessoa, ela está precisando de ajuda. Não é a hora de criticar. É hora de você entrar na brecha, jejuar para aquela pessoa, interceder. Você vai ver se Deus não vai restaurar a vida daquela pessoa. O acusador, que eu saiba, é o diabo. Ele que nos acusa dia e noite. Tem gente que faz o papel do diabo, começa a acusar as pessoas. Outra coisa, quando a gente quer ter uma experiência com Deus, a pessoa ela passa a ter um novo estilo de vida. Eu pergunto a vocês, como uma pessoa que afirma que teve uma experiência com Deus não muda o seu estilo de vida? Como que uma pessoa que diz, olha, eu aceitei a Jesus, agora eu sou de Deus, eu aceitei Jesus porque eu tive uma experiência com Ele, Ele me falou comigo, eu vi que eu estava no erro, eu fui curado, seja lá qual for a sua experiência que você teve com Deus. E aí a pessoa continua ainda no erro, continua no pecado. Como que ela não muda o estilo de vida dela, continua vestindo essas roupas ridículas, né? Principalmente as mulheres, homens também, sensuais, continua ouvindo músicas mundanas, né? Que só fala de prostituição, né? Continua ouvindo a Anitta. Bom, quem está ouvindo a Anitta, pelo amor de Deus, está frito na vida. Essa pessoa não tem nada. Continua ouvindo coisas do mundo, continua ouvindo esses negócios de funk. Né? Esse negócio é do capeta, irmãos. Continue, faz tatuagem.
leva a esposa, o marido, vão para o motel. Onde já se viu um crente para o motel? Um lugar de prostituição. Eu faço uma pergunta para você. Se Jesus fosse casado, ele levaria a tua esposa onde você está levando? Vão em rodeio, uma festa consagrada a demônios. Aqui na região teve rodeio, na nossa cidade. Vão em rodeio, vão lá adorar a Cida, que lá é consagrada a Cida, a mãe da prostituição. Nosso país é de Jesus. Ela não é padroeira do nosso país. Padroeiro do nosso país chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E aí as pessoas dão a eles. E as pessoas vão lá na festa dela. Vão lá na festinha dela. E vão lá e comer a comida consagrada a demônios dela. Beber a bebida consagrada a demônios. E diz que são crentes. Tira até selfie e coloca no WhatsApp, no Instagram. Instagram está estragando muita gente, viu, irmãos? E as pessoas acham que é tudo normal. E diz que é crente. E vai ver, até pregadores vão lá. Mas por quê, irmãos? Aquilo que eu falei, não tem experiência com Deus. A pessoa fez um curso de teologia, colocou um terno, uma gravata, se fala que é pastor. A pessoa que quer ser de Deus, ela vai ter um enfrentamento espiritual muito grande, irmãos. Não é assim, não. Deus vai provar muito. Isaías pregou 1 ano nu. Foi isso ou não foi? 3 anos nu. Isaías ficou 3 anos pregando nu. Pregando! Chegava para as pessoas, pregava o evangelho, falava de Deus e estava nu. Imagine quem queria ver um homem nu falar. Olha o que ele teve que enfrentar. Deus estava tratando dele de alguma forma. Mas depois ele virou profeta messiânico, irmãos. O homem foi, para mim, um dos maiores profetas da Bíblia. É o Isaías. Veja o cara com roupa, o pessoal já não quer atender você. Oh, espera um pouquinho, com roupa, imagina um homem nu. Ah lá. Disse então o Senhor, está aqui em Isaías 20, versículo 30. Disse então o Senhor, assim como o meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal de advertência contra o Egito e contra a Etiópia. E aí, Deus foi com ele, mesmo ele sendo desse jeito. Então, todas as suas desculpas para não servir a Deus estão anuladas agora. Porque não importa o que você tem, não importa o estudo que você tem, não importa a idade que você tem, não importa o conhecimento que você tem. Porque isso não é válido para nada. O que é válido é a tua experiência com Deus. E ele estava lá obedecendo a palavra de Deus. Senhor, mas eu estou nu, mas pode ir, que eu vou te honrar. E Deus honrava ele. E Deus honrou ele durante 3 anos. Voltando aqui. Continuam no pecado. As pessoas que dizem que têm experiência com Deus. Continuam no pecado, são frios espiritualmente, materialistas, religiosos, buscando as coisas do mundo e não o reino de Deus. Então você olha para as pessoas, elas dizem que são de Deus. Não são espirituais. Irmãos, a gente vê cada coisa acontecer aí, meu Deus do céu. A gente tem amizade, né? Meu Deus do céu, como que as pessoas são? Como que as pessoas são? Ontem eu fui para um pesqueiro aqui, pertinho, com a minha filha e minha esposa. Vamos lá, pegar umas tilapinha. E aí, a gente encontra ex-crente, né? Que passou pela gente lá na cachaça. E diz que é crente. Batizado. Né? Aí a gente olha assim, pior que, ó, pastor. Eu só ouvia umas vozes assim, pastor, pastor, pastor. Pastor, pastor. Aí eu virei de frente assim. Fui lá conversar com uns. Não é problema meu, cada um faz a sua vida o que quiser, irmãos. Mas eu não estou aqui para corrigir ninguém. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. A pessoa que tem que discernir e resolver se vai mudar ou não. Mas as pessoas falam que são de Deus. Vão à igreja, postam, né? O que eles estão fazendo? Estão escandalizando o evangelho. Uma pessoa que anda dessa maneira é uma pessoa que está escandalizando Jesus Cristo. Está crucificando Jesus Cristo novamente.
novamente está crucificando Jesus Cristo. Porque não valeu o sacrifício para ela. Porque ela não muda. Ela não muda, não quer mudar. Não sabe, mas é difícil. Não é difícil, irmãos. É uma questão de atitude. É aquilo que eu falo, né? Tem gente que vem para mim, pastor, apóstolo, olha para mim parar de fumar. Para de comprar. Para de comprar. Não vai, compra. Não compra. Não, mas ele me faz ir lá. Só que se a pessoa está sendo capitulada, manifesta o demônio vai lá no bar, fala, me dá uma cigarra, aí chega em casa, aí ele acende e tal, fuma e depois ele vai embora. Fumou, capeta. É só não comprar, irmão. É só não abrir a garrafa, é só não fazer o que tem. É você que faz. Agora, se você gosta do demônio, agora você quer ter experiência com o demônio, você já está tendo. Agora, experiência com Deus, você não quer. E aí? Depende de você. Não depende de Deus, não depende. Satanás não está fazendo nada, você que está obedecendo. A palavra condena, você está conhecendo a palavra e mesmo assim continua no erro. Cadê a experiência que você diz que tem que ter com Deus? Cadê a tua experiência com Deus? Mas não reclama da vida. Tudo que você planta, você vai colher. Tudo que você planta, você vai colher um dia. Se você não colher, teus filhos vão colher. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta gerações daqueles que me aborrecem. Lamentações 5:7 diz, nossos pais pecaram e morreram, e nós carregamos as suas iniquidades. Então, você está fazendo coisa errada, você vai ter o que faz, paga. Você tem que receber, irmãos. Alguém tem que pagar a conta. O mundo está desse jeito por causa dos pecados, que as pessoas não mudam. Voltando, Mateus 6:24. Todo mundo conhece. Olha como que estão as pessoas. Ninguém pode servir a dois senhores. Pronto. Você tem que ter experiência com Deus. Com o diabo você já tem, irmãos. Todo mundo aqui tem experiência com o diabo. Doença, enfermidade, problema, dificuldade. Ele mata, rouba, destrói. Experiência com o diabo, eu acho incrível isso. As pessoas têm uma experiência desde criança com o diabo. Agora, não busca ter uma experiência com Deus. E às vezes a pessoa vem para Jesus e aí ainda mesmo assim continua fazendo a vontade do capeta. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Então a gente já começa a olhar o fruto. Jesus falou, não se preocupe. Se a pessoa ama o pecado, então ela está gostando da experiência com o diabo. Ela sabe que vai pagar o preço, porque o diabo é o seguinte, irmãos. Ele vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda, daqui a pouco ele puxa. Aí, quem mandou dar corda? Ele vai enrolando você, vai enrolando você, ele vai enrolando, ele vai enganando, ele vai enganando, ele vai enganando, vai enganando, vai te enrolando, vai te enrolando, depois ele, puxa. Aí já é tarde demais. Não tem como voltar. Então você conhece a pessoa que tem experiência com Deus dessa maneira. A pessoa ela não muda, ela continua tendo acordos com o inimigo. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e o dinheiro. Há uma tradução que diz, você não pode servir a Deus ao mamon, porque você acha que o mais importante é ter dinheiro. O mais importante é a conta, o mais importante é o salário. Você está completamente enganado. É preferível morar debaixo de um viaduto, sem energia, com fogueirinha, com Jesus, do que morar numa mansão com o diabo. Porque essa vida aqui é passageira. Agora, a vida eterna, já está falando, é eterna. Tem muita gente que, por causa do dinheiro, vai perder a sua salvação, sim. Porque você ama Mamon, você não ama Deus. Mamon é o Deus do dinheiro. O jovem rico é a prova disso. Ele queria ir para o céu. Aí Jesus olhou e falou, tem jeito não. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Vende, dá para os pobres, senão você não vai para o céu. Não tinha muita coisa. Quem é do reino de Deus não é dono de nada. Ela não se preocupa com dinheiro, quer ver? Portanto, eu digo, não se preocupe com a sua própria vida. Quanto ao que comer ou beber, tudo isso precisa do quê? Dinheiro. Nem com o seu próprio corpo. Quanto ao que vestir, precisa de dinheiro. Não é uma vida mais importante que a comida
e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, vive preocupado, né? Preocupado com a empresa, preocupado com isso, preocupado com aquilo, preocupado com o serviço, preocupado, dinheiro, preocupado. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Irmão, não adianta você, preocupação é perca de tempo e destruição da alma. Porque não adianta, irmãos, tudo está no controle de Deus. Todas as coisas ruins estão acontecendo porque foi plantado. É iniquidade, é pecado. Não existe, não pode existir coisa ruim se não tiver uma legalidade. Pense nisso. Não é coisa, é que eu estava pregando para um amigo meu sobre iniquidade. Eu falei que a iniquidade vem lá de Adão, né? Coloquei até um versículo, o sangue de Abel até a geração de hoje. Ele falou assim, mas eu tenho um problema de nascença. Então, isso aqui não é por causa do pecado das pessoas? Eu falei, não, se fosse o pecado da pessoa, todo mundo ia nascer com o mesmo problema teu. A iniquidade é que vai decidir o tipo de problema que você vai ter. A iniquidade te dá legalidades. As legalidades malignas, cada um vai ter um problema diferente, dependendo da legalidade que está vindo de geração em geração. Não é tudo igual. Eu tive um problema de doença. Tem outros que vão ter problema de outro tipo de coisa. Cada um, a iniquidade é que vai decidir o tipo de problema que você vai ter na sua vida. O pecado que foi cometido é diferente, o sangue que foi derramado é diferente. Cada um foi numa situação diferente. Cada um foi para um desejo diferente. Mas que vai comer do que plantou, vai. E isso não tem dúvida. Você que vive em adultério, você que vive em fornicação, você que vive em prostituição, você vai comer do fruto que você está plantando. E pior é ver um filho, uma filha, sofrendo por causa do teu pecado. E você não vai poder fazer nada. Pior se essa pessoa não estiver indo com Jesus. Por quê? Porque sem Jesus não se quebra nenhum mal na vida da gente. Só Ele perdoa os nossos pecados. Voltando. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena? Bom, para que você está preocupando se Deus vai abrir tudo, vai dar tudo para vocês? Portanto, não se preocupe, isso é mandamento, dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Pois os pagãos, os religiosos, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Viver do reino de Deus é viver 100% dependente dele, sabendo que vai acontecer o melhor. Por mais que você esteja hoje enfrentando problemas, quem está no reino de Deus sabe que tudo vai passar. A tempestade passa e virá a bonança. Sim ou não? Então, não importa. Todo mundo sabe que o choro pode durar uma noite inteira, um momento de trevas, mas pela manhã virá a alegria. Então, o mal não é para sempre. Ele será para sempre, se você confiar nele. Agora, a palavra de Deus diz que Jesus destruiu o mal. Lá na cruz foi destruído todo o mal na nossa vida. Só que os sinais só seguem aqueles que creem. Quem não crê não adianta. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Veja, é Deus que acrescenta, é Deus que abre a porta. Eu preciso vender isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso trabalhar isso, eu preciso produzir isso. Irmão, Deus vai te dar condições de ter tudo que você quer. Não se preocupe com coisa alguma. Quem se preocupa é porque não tem experiência com Deus. Mais um. Portanto, não se preocupe com o amanhã. Tem gente que já está preocupado, amanhã, segunda-feira, tem que fazer isso, amanhã tem que fazer isso. Irmão, amanhã é amanhã.
Amanhã tem que lavar roupa, amanhã tem que fazer isso, amanhã tem que fazer aquilo. Não, moço. É hoje, vive hoje. Amanhã você não sabe se você vai estar vivo. Quem garante que você vai estar vivo amanhã? Quem garante? E por que você está se preocupando com coisa de terça, quarta, quinta, sexta, se você não viveu nem o dia de hoje? Viva o dia de hoje. Faça o melhor hoje. Viva bem hoje. Faça o melhor hoje. Tenha experiência com Deus hoje. Ou amanhã Deus vai acrescentar o melhor para você. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Viva o seu dia. Como se amanhã não existisse. Claro, né? Não vai gastar tudo que você tem. Vive bem com as pessoas. Faça o melhor hoje. E amanhã Deus vai fazer o melhor para você. A pessoa passa a olhar para si muito mais do que para os outros. Ele disse lá, né? Ai de mim, Isaías falou. Então, a pessoa que tem uma experiência com Deus, ela começa a olhar mais para a vida dos outros, para si mais, não para a vida dos outros. Vocês repararam, irmãos, quando Adão pecou, a primeira coisa que ele fez, acusou a Eva. Foi a mulher, e Deus, né? Foi a mulher que o Senhor me deu. O Senhor é culpado de ter dado essa praga para mim. Estava bem aqui sozinho. Então, as pessoas, quando ela não tem uma experiência com Deus, ela passa a colocar a culpa nos outros. O fulano é culpado, o ciclano é culpado, o pastor é culpado, a igreja é culpada, o prefeito é culpado, todo mundo é culpado. Ela não. Ela não é culpada. Os teus problemas, o culpado é você. Porque o Senhor diz que garante a vida daqueles que estão com Ele. Deus garantiu a vida de Isaías 3 anos como nu. Garantiu o povo de Israel 40 anos no deserto, comendo e bebendo todo dia. E não ficaram doentes. Deus garantiu a vida de todos aqueles que estão com Ele. Ele garante o melhor da terra, se você estiver com Ele. Não importa onde você more. Você pode morar lá no sertão do Ceará. Deus vai mandar água lá no seu sítio só. Eu já vi muito disso. Uma vez deu uma seca. Isso foi em 2001, se eu não me engano. 2000. Deu uma seca muito grande aqui nessa região. Eu estava morando numa cidadezinha aqui pertinho, chamada Itajubi. E oramos, e Deus chegou para mim um dia de noite, fui pregar o evangelho, a palavra. Deus me abriu lá em Zacarias 10, pede chuva. Chuva fora do tempo. Aí eu orei com o povo, falei, ó, Deus está falando para a gente pedir essa chuva aqui. Irmãos, a noite inteira choveu só na cidade. Não choveu em Marapuama, não choveu em Catanduva, não choveu em Novo Horizonte, só choveu em Itajubi. Deu uns respingos, mas a chuva forte só foi em Itajubi. Por quê? Porque Deus mostrou. Isso é ter experiência com Deus, irmãos. Deus faz milagres. As pessoas não creem mais que Deus faz milagre. A nossa vida é um milagre. E com Deus nós podemos todas as coisas. Lucas 19, de 2 a 9. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele era rico. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Amém, irmãos? A pessoa que tem uma experiência com Deus, ela passa a se preocupar com as pessoas. E principalmente com aquelas que ela foi mal. Aquelas pessoas que elas deixaram de fazer. Hoje a gente vê o crente hoje em si, né? Eu estava até meditando no estudo que eu estava fazendo. Irmãos, tem gente que só acha que a igreja dele é certa, só a mensagem dele é certa, só a pregação dele é certa. Bom, a única certa é a palavra de Deus. Não tem o certo. Se existisse uma igreja certa, acabou, irmão. Jesus já tinha voltado. Nós somos pessoas
com problemas, com dificuldades, pecadores que estamos pregando o Evangelho. Erramos também e não somos perfeitos. Eu não sou perfeito. E eu digo a todos, eu não tenho condições de pregar o Evangelho. É o Espírito Santo que fala através de mim. Sem Ele eu não posso fazer nada. Sem Ele eu não posso pregar o Evangelho. Sem Ele não tenho a revelação da palavra de Deus. Vamos correr um pouquinho? Isaías 6, versículo 5, de novo. 3 coisas que aconteceram com Isaías quando ele teve uma experiência com Deus. Olha isso aqui. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, quando ele viu a visão, ele reconheceu isso. Quais foram as 3 coisas que ele teve? Primeiro, reconheceu a sua condição de pecador. Já vimos isso. Segundo, percebeu que se continuasse assim, seria destruído. Porque, ai de mim, se eu continuar assim. Tem gente que sabe, se eu continuar no pecado, Deus entende. Eu sou salvo pela graça, vai nessa. Vai nessa. A graça, ela te exige que você seja obediente à palavra de Deus, para que você também receba a graça. Está lá em Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Depois você lê lá. Agora, olha que ele sabia que se ele continuasse daquele jeito, ele ia ter problema. Romanos 6, 23. Olha o que diz. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então acaba todos os argumentos. Uma pessoa, ninguém vai entrar no céu estando no pecado. Porque o pecado traz o que, irmãos? Morte é o inferno. Morte é o inferno. Morte é a natureza de Satanás na sua vida. Ninguém que está no pecado vai entrar no céu quando Jesus voltar ou se morrer. Você pode ser 50 anos crente, se você morrer praticando o pecado, você vai para o inferno. Não, mas a graça, que graça? Vai ler a Bíblia, irmãos. Para de ouvir essas asneiras. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é uma doutrina demoníaca. Então Jesus vai salvar. Então a pessoa que uma vez salvo, salvo para sempre, Jesus então é obrigado a salvar aquela pessoa. Se ela for, na minha Bíblia está escrito lá em Salmos que Deus vai mandar tirar o nome do livro da vida. Põe lá em Salmos. Deus vai mandar tirar nome de pessoas do livro da vida. Sejam eles tirados do livro da vida. Salmos 69, 28. Sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol do justo. Está aí. Deus vai mandar tirar o nome de muita gente do livro da vida. Não existe uma vez salvo, salvo para sempre. Para de ouvir essa asneira. Pecado traz morte. E traz morte para os seus filhos, seus descendentes também. Voltando. Reconheceu também que vivia com pessoas pecadoras que feriam os preceitos de Deus. Ele reconheceu, eu sou uma pessoa de lábios impuros e convivo com pessoas com lábios impuros. Irmãos, uma pessoa que aceita Jesus, ela muda as pessoas que andam com ela. Você não tem mais aqueles amigos que você tinha ontem. É que nem casado. Quando você casa, o solteiro, tudo fica para lá, irmão. Você vai fazer parte dos times dos casados. Solteiro, casado não anda com solteiro. Solteiro tem outra vida, irmãos. Solteiro fala outra coisa, deseja outra coisa. E o crente tem que tomar muito cuidado com quem está andando. Olha o que diz a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Mas agora estou escrevendo que não deve associar-se com qualquer que, dizendo ser irmão, até crente. Ah, mas é irmão, vai na igreja. Cuidado, principalmente com esses. Dizendo-se irmão, seja imoral, mão de vaca, avarento. Ah, não é dizimista? Cai fora, irmão. Não anda com o povo que diz que é crente, batizado, e é contra o dízimo. Cai fora, esse povo é ladrão. Ladrão não vai herdar o reino dos céus. Sai fora desse povo. Sai fora. Avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer com elas. Não sou eu que diga a palavra de Deus. Eu tenho que obedecer a palavra de Deus.
Você tem uma experiência, mas eu vou perder fulano, eu não vou andar... Não ande. Aquele que não deixa pai, mãe, esposa, filho, por amor a mim, não são dignos de ser os meus discípulos. O inimigo de vocês serão os da sua própria casa, da sua própria família. Jesus disse isso, irmãos. Mas as pessoas não entendem esse Deus, né? É porque ela não tem uma experiência com Deus. É que ela nunca teve uma experiência com Deus. A experiência faz você obedecer a Deus. Não o que você acha, não o que você entende. É o que está escrito. Experiência nova com Deus. Isaías 6:8. Isaías, após ter sido purificado, assumiu um grande compromisso. Olha isso aqui. Toda pessoa que tem uma experiência com Deus assume um compromisso na obra de Deus. Todas. Independente, dentro da igreja ou fora da igreja. Mas ela tem um compromisso com a obra de Deus. Qual? Não sei. Cada um foi chamado de um jeito. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Deus falou: eu preciso enviar alguém para pregar. Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Eu gosto dessa palavra, eis-me aqui. Ele teve uma experiência com Deus, reconheceu o seu pecado, reconheceu que ele estava andando com pessoas erradas, reconheceu que tinha que obedecer à palavra de Deus e falou: agora eu quero assumir o meu ministério. Todos nós temos ministério. Todos nós temos. Deus não chamou nenhum manco, nenhum incapacitado. E não é pela tua capacidade. Ele falou: eu capacito vocês. Eu não chamo os capacitados. Eu capacito vocês. É Deus que nos capacita. Eu não queria, eu era ateu, irmãos. Eu era ateu, não acreditava em Deus. Falava mal de Deus. Onde eu vim parar? Pessoas por chamar todos aqueles que, aleluia. Tem muitos que falam que, tem muitos que querem fazer a obra, mas não foram chamados para fazer esse tipo de obra. É outro tipo de obra. Se você estiver fazendo obra fora daquilo que Deus te chamou, vai dar errado. Temos que fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Isaías assumiu o seu ministério profético depois que ele teve uma experiência com Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Deus não nos tratará da mesma forma, irmãos. Depois que você tem experiência com Deus, você não vai ser tratado da mesma forma. A quem é muito dado será o quê? Mais cobrado. Tem gente que desde que entrou na igreja está do mesmo jeito espiritualmente falando. Não cresce. Deus não vai tratar você da mesma forma, olha aí. Cada um exerce o dom que recebeu. Ele mandou, isso é mandamento. Você tem um dom, você tem que exercer esse dom que Deus te deu. Ai de mim se eu não praticasse o dom de pregar o evangelho. Eu seria um inútil aqui neste mundo. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Versículo 11. Se alguém fala, faça com quem transmite a palavra de Deus. Você gosta de falar? Parlar? Hablar? Então, fale a palavra de Deus. Para falar da vida dos outros é bom. Gosta de falar. Então, já que você gosta de falar, fale coisa boa. Fale a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Irmão, faça tudo para a glória de Deus, não importa o que você for fazer. Mas eu trabalho de chapa. Então você vai chapar as pessoas com a palavra de Deus, com o seu testemunho de crente verdadeiro. Eu trabalho eu pulo de paraquedas, sou paraquedista. Então você vai, enquanto você não desce, você vai falar de Jesus para o piloto. E para aqueles falam: olha, se eu morrer eu vou para o céu, e você vai para o inferno se não aceitar Jesus. Se o paraquedas não abrir, todos vocês vão para o inferno, porque vocês não têm Jesus. Aproveita a oportunidade, irmãos. Não há oportunidade que nós não possamos aproveitar. Então, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Amém? Para terminar, quem tem experiência com Jesus,
faz aquilo que ele mandou. Marcos 16, versículo 14 a 18. Preguei muito essa semana. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Ou eles estavam dormindo ou comendo, né, os discípulos. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurreto. Então, os discípulos não acreditavam que Jesus ia ressuscitar. Estava lá comendo, com medo, mas não estava mais preocupado com a obra de Deus. Aí Jesus falou, opa, vem cá, mais um. E disse-lhe, vão pelo mundo, mandamento, todo, e pregue o evangelho a todas as pessoas. Isso aqui é para todos nós, viu, irmãos? Pregar aqui na igreja eu passo já. Agora lá fora temos que fazer. Que mais? Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Você não adianta, veja, quem crê e for batizado. Tem gente que só foi batizado sem crer, então não adianta. Você não é salvo. Você só tomou banho. Agora a pessoa ela tem que crer primeiro para ela se batizar. Se você não crê, não adianta você batizar. Pode batizar 50 mil vezes, que não vai acontecer nada. Quem crê, depois tem que ser batizado. E os sinais seguirão os que creem. Todos nós temos que fazer isso. Todos nós, todos. Esses sinais acompanharão os que creram. Em meu nome expulsarão os demônios. Tem que expulsar os demônios das pessoas. Por que você não expulsa o demônio? Vem cá, vem cá, capeta. Eu vou tirar o capeta que está em você. Expulsa o demônio. Ora, às vezes você está vendo que a pessoa está endemoniada. Não precisa lá pôr a mão na cabeça dela, não. Intercede. Senhor, toca aquela pessoa. Eu vou lá tocar nela. Vou pôr a mão nela agora. Quando eu pôr a mão nela, o demônio vai manifestar. E faz o demônio manifestar. Aí o que você faz? Aí todo mundo está lá. Está vendo? Você põe a mão na cabeça da pessoa e fala, em nome de Jesus, demônio, sai dela! Aí ela vai embora. Aí você fica, olha, você expulsa demônio, expulsa. Você quer aprender a expulsar demônio? Olha, é assim, pega a Bíblia e começa a pregar, e fala, vamos lá na igreja e começa a evangelizar. Todos os problemas na vida, pega lá a Bíblia, todos os versículos que fala que a pessoa estava doente porque ela era endemoniada. Deus te dá oportunidade, irmãos. Deus te dá oportunidade de fazer essas coisas, as pessoas não fazem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, orar em línguas, pegarão em serpentes, pode ser macumba, tricumba e bicumba. Beberão algum veneno mortal, se alguém fizer algum mal, dá uma macumba para você, não vai fazer mal, se você não souber, né? Se você sabe. Ah, eu estou comendo franguinho franguinho assado lá do rodeio. Come! Come, você vai ver a desgraça que vai vir para a sua vida. Ah, mas está tão cheiroso. Eu vou comer a maçã do amor da festa do São Pedro. Come! Come! Você vai ver a desgraça que vai vir na sua vida. Vai vir na vida dos teus filhos. Porque você sabe que é consagrada a demônios. A Bíblia diz, se você sabe que é consagrada, não coma. Agora, se você comer sem saber, por isso que a gente ora em tudo que a gente come. Em tudo da igreja. Ontem eu fui lá no pesqueiro, lá, peixinho gostou, tal. Primeira coisa, nós oramos. Todo mundo viu a gente orando, não importa, vamos orar. Ah, mas o peixe veio d'água, eu não sei. Se fizeram novena lá naqueles peixes, para vir no pesqueiro, eu não sei. Não sei da religião, não sei quem são as pessoas, eu não sei quem fez, eu não sei quem estava lá cortando, se jogou algum produto, que nem aqui nós temos hoje churrasquinhos aí, onde as pessoas chamam os pais de santo para ir lá consagrar a carne para vender, aqui na cidade. Quem? Eu não vou falar. Tem pizzaria assim também. Mas quem? Não vou falar. Ora em tudo que você comer, irmãos, para que o mal não te pegue. O crente vigia. Orai e vigiai. Ou vigiai e orai. Vigiai e orai. Não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes. E esses o que, irmãos? Você pode curar as pessoas. Jesus falou, pode.
põe a mão na cabeça e manda o demônio embora. Mas só acontece na vida daqueles que, para eu crer, eu tenho que ter uma experiência com Deus. Pergunto a você, você já teve uma experiência com Deus? E se você teve experiência com Deus, o que você está fazendo agora, depois que você teve experiência para o ministério dele, para aquilo que ele te chamou? Ele te chamou para pregar o evangelho. Ele te chamou para manifestar o poder dele. Amém?